No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler apenas um versículo. Versículo de número 7. Glória a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica. Qual que é a informação que tem aí entre parênteses? Porque estava nu e lançou-se ao mar. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler junto comigo? Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã de domingo, nesta reunião de obreiros, de pastores, nesse momento de santa ceia. Nós estamos aqui, Senhor, prontos para ouvir a Tua voz. Fala no nosso coração, Senhor. Vem falar no coração dos Teus filhos, das Tuas filhas. Nós estamos aqui sedentos, Pai. Dentro de nós existe uma necessidade, Senhor, da Tua presença. E nesta manhã nós estamos aqui reunidos com sede de ouvir Tua voz. Venha nos abençoar, Senhor. Venha me capacitar pelo Teu Espírito Santo, Deus, a ser um instrumento nas Tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Você pode desocupar a sua mão e aplaudir ao Senhor. Bom, a passagem que nós acabamos de ler, olhe para mim, por favor, fala de um evento pós-morte de Cristo. Não é no meio do ministério de Cristo, no começo, não. Na sua morte. Não é no fim do seu ministério. É depois que ele já tinha morrido. Tinha passado a celebração da Páscoa, tinha sido julgado e condenado a ser morto na cruz. E assim os fatos ocorreram. E ele morto, foi sepultado. E a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia ele ressuscita. Que também já era um evento esperado. Não só os discípulos, mas a comunidade que naquela época tinha se convertido à pregação de Cristo, eles também aguardavam o evento da ressurreição. Mas nesse tempo, nesse intervalo de tempo, que foi o evento da morte, a ressurreição e a sua aparição aos discípulos, esse espaço de tempo, foi um tempo que nós podemos chamar tempo de reflexão. Um tempo onde os discípulos, não 12, mas agora 11, que um já não estava no meio deles, um já tinha cometido suicídio, mas aqueles
aqueles 11 discípulos e mais a comunidade daquela época, a comunidade cristã, os que tinham se convertido a Cristo, eles agora estavam reavaliando, eles agora estavam repensando, eles estavam agora trazendo à memória todos os ensinamentos de Cristo. Eles estavam trazendo à memória todas as experiências que eles tiveram com Cristo. E agora eles pensavam na seguinte ideia: vale a pena continuar esperando? Será que realmente Ele vai ressuscitar? Ou será que realmente Ele ressuscitou? Então as pessoas ficaram com essa confusão na mente, inclusive os discípulos, pensando e repensando sobre isso. E nessa avaliação dessa questão, alguns começaram a se dispersar, alguns começaram a deixar a obra, alguns começaram a abandonar sua fé. Jesus certa vez ensinou que algumas pessoas recebem a palavra no coração, mas as paixões do mundo sufocam e a palavra não vai frutificar. É uma tal semente que cai entre espinhos. Ele contou que existe uma semente que cai entre pedras e ela não tem profundidade, não consegue criar raízes profundas, e vem o sol e queima e consome, não vai para frente. Ele vai dizer que alguns são como sementes que caem na beira do caminho e vêm as aves e comem, e não vai para frente. E um quarto são as sementes que caem numa boa terra, que dá fruto, que cresce. E agora era a hora que realmente estavam se experimentando se a semente verdadeiramente tinha caído num solo cheio de pedras, ou de espinhos, ou na beira do caminho, ou se ela verdadeiramente tinha caído numa boa terra. Tem momentos que a nossa fé, ela é provada. E não é que a minha fé de conquistar impossíveis é provada, não é isso. Existem momentos que a minha convicção acerca de Deus será provada. Como pastor, você talvez como obreiro ou não obreiro, em algum momento a tua convicção acerca de Deus será provada. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Foi assim com cada um, não só com os discípulos, mas com toda aquela comunidade. Mas com Pedro aconteceu algo diferente. Porque Pedro, ele vinha de uma queda. Pior do que cair, irmãos, é o processo para se levantar. Mais doloroso do que você cair é você tentar se reerguer depois de uma queda. Pedro vinha de uma queda. Ele andou com Jesus 3 anos, jurou fidelidade e jurou lealdade a Jesus. Andou com Jesus, bateu no peito e falou assim: não te deixo por nada, Senhor. E no momento em que ele teve que mostrar a sua lealdade, fidelidade a Jesus, no momento do seu embate de fé, ele foi questionado se ele era um discípulo de Cristo. E ele me deu a resposta: não sou, por 3 vezes. Ele negou a Jesus. Isso machucou Jesus? Jesus já esperava isso de Pedro. Isso com certeza machucou muito mais a Pedro, porque Pedro falou assim com ele mesmo: Senhor me avisou,
E Pedro, ele se culpa disso, ele se sente culpado disso, ele se sente mal por isso. Depois da sua negação de Cristo, ele achou que não tinha mais jeito para ele. Já teve momentos no meu ministério que eu tropecei e que eu pensei, eu acho que não tem mais jeito para a minha vida, eu acho que não tem mais jeito para o meu ministério, eu acho que o Senhor lá no céu colocou uma plaquinha, procura-se alguém com experiência, alguém mais capacitado, porque Ele investiu em mim, e eu fui falho naquilo que o Senhor colocou, e confiou na minha vida. Hoje talvez você entrou aqui também com esse sentimento, dizendo, eu acho que Deus não está mais comigo, eu acho que Deus agora está colocando alguém no meu lugar. Não se preocupa, porque você é um escolhido, é um chamado de Deus. E se o Senhor te levantou, Ele já conhecia os teus limites, Ele já conhecia as suas limitações, mas mesmo assim, Ele é Deus, mesmo assim, Ele escolheu a mim e a você para uma grande obra. Presença dEle. Só que cada um vai agir de uma forma, cada um reage de um jeito. Alguns, quando acontece um negócio desse, simplesmente fazem de conta que não aconteceu nada. É o famoso cara de pau. Vocês entendem? Continuam fazendo e não tem nada não. Esse está cauterizado. O negócio está impregnado nele. Você já viu uma imagem de um pulmão, de um fumante? O negócio está impregnado no pulmão dele. A nicotina, que é uma substância do fumo, do cigarro, está impregnado na pessoa. Tem algumas pessoas que trabalham em certos lugares que mexem com odor, e a pessoa fica cheirando o negócio e ela não sente. O fumante não sente o cheiro de cigarro dele, porque ele já está o quê? Acostumado. A pessoa que se acostuma nessa situação, ela está acostumada, ela está cauterizada. Que não era o caso de Pedro. Pedro se sentiu tão mal, que ele falou o seguinte: eu vou abandonar, eu vou deixar, não vou fazer mais. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Porque agora ele estava com duas decepções. Quantas decepções eu disse? Duas. Qual era a primeira? O herói dele tinha morrido. E a segunda? Ele tinha falhado. A decepção com Cristo, ter morrido, tinha sido tão grande, e ele ter falhado tinha sido algo tão grande, que ele falou: eu vou voltar às minhas antigas práticas de trabalho. Eu sei que o Senhor me chamou para a obra, mas eu vou abandonar a obra e eu vou continuar a fazer aquilo que eu fazia. Isso se chama decepção. O interessante da história de Pedro, você lembra quando ele teve encontro com Jesus? Foi na beira de um lago. Ele tinha pescado a noite inteira, não tinha conseguido pescar nada. Jesus chegou e se apresentou para ele, entrou no barco dele, mandou ele lançar a rede, né? Jesus teve encontro com ele no momento em que ele estava decepcionado também. E agora, mais uma vez, ele se via decepcionado. Posso falar uma verdade para você? Quem está pronto para ouvir, diga amém. Amém. Em algum momento da tua caminhada cristã, você vai
se decepcionar com Cristo. Como que é? Você vai achar que algo deveria acontecer e não vai acontecer. Você vai esperar que algo aconteça e não vai acontecer do teu jeito. Você vai se achar aquele filhinho super protegido. Em algum momento vai ser o contrariado. E você vai dizer: peraí, Cristo. Por quê? Porque assim, porque desse jeito. Isso se chama decepção. Quem está entendendo? Diga amém. Decepção. Eu orei, não aconteceu. Eu busquei, não aconteceu. Eu fiz, não tive o retorno. Isso se chama decepção. Era assim que Pedro estava. E a decepção faz muitos pararem. Inclusive Pedro, inclusive eu e você. E ele para. E quando ele para, diz a Bíblia que ele vai lá na casa dele, procura o seu velho barco, procura a sua rede, que há 3 anos ele não usava. Ele procura as suas ferramentas. E ele fala: eu vou parar, eu vou voltar a ter as minhas atividades que eu tinha no passado. E quando ele falou: eu vou parar, olha o que diz no versículo de número 3 do texto. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram eles, leia para mim, o que eles disseram? Leia mais alto, o que ele diz aí? Vamos contigo, Pedro. Você vai parar? Vai voltar? Nós vamos juntos. Se for para mim, fala que eu não estou. Amém? Você vai parar? Então nós vamos parar juntos. Sabe o que significa isso? Quando você fala em parar, pessoas vão te apoiar a você parar. Diga para quem estiver ao teu lado: você terá apoio para parar. Diga assim: você será acolhido para parar. Vou parar. Vamos parar juntos. Vou sentar. Vamos sentar juntos. Vou desistir. Vamos desistir juntos. Eu acho que não vale a pena. Eu também acho que não vale a pena. Eu acho que não vai chegar em lugar nenhum. Eu também acho que não vai chegar em lugar nenhum. Quem está entendendo a mensagem lá? Isso é em tudo na vida. Às vezes você trabalha no lugar, vou pedir as contas. Também vou. Você fala da minha esposa, você fala do meu marido. Verdade. Melhor mesmo. Também estou pensando também. Quem concorda, diga amém. Na época da escola, vocabulário. Eu também? Também vou. Era bom nisso. Pular o muro. Pular junto. Estudei uma época da minha adolescência no Piquiri. Conhece o colégio Piquiri? Pulava o muro do Piquiri. Vou parar, paramos juntos. Vou fazer tal coisa, vou fazer junto. Pessoas que já têm envolvimento com drogas, vamos usar junto. Vamos beber juntos. Pessoas que já foram envolvidas no crime, vamos beber juntos. Pedro falou: parar. Opa, vamos parar juntos, tá? Nós estamos aqui junto com você, Pedro. E ele para. E ele arrasta um tanto com ele. Dá uma notícia para o teu irmão do lado. Fala assim para ele: existe uma responsabilidade
assim para ele: se você parar, algumas pessoas vão parar junto com você. Diga mais para ele assim, diga assim: e nessa manhã, Jesus não quer que você pare. Diga assim: nessa manhã, Jesus, Ele quer que você continue. Porque se você continuar, eu também continuo. Diga assim: se você continuar, o nome de Deus será exaltado e glorificado através da sua vida. Posso ouvir um amém? Não é para parar, queridos. É para você continuar. Tenho todas as condições para desistir, mas eu vou continuar. E às vezes continuar é insistir sozinho, acreditar sozinho, orar sozinho, buscar sozinho. Quem está entendendo? Diga amém. A escolha é nossa. Às vezes você fala assim: eu vou, a partir de hoje, buscar a Deus. Dificilmente você vai ter pessoas dizendo: então eu vou junto. Quem concorda? Diga amém. Chega assim na aula e fala assim: hoje eu vou, acabando a aula, eu vou lá para a biblioteca estudar mais meia hora. O que vão dizer para você? Você vai sozinho. Eu não vou. Alô? Eu vou fazer um trabalho social. O que seus amigos falam? Você vai sozinho. Sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite eu vou fazer entrega de comida. Vai você, amigo. Porque as pessoas, elas não estão ao nosso lado. Isso não é uma regra, isso acontece. Mas geralmente as pessoas não estão ali te apoiando quando você se decide a algo que requer sacrifício, renúncia, que agrade a Deus. Pedro parou um tanto com ele. Olha o que diz o versículo 3. Eu vou chegar no 7. Olha o que diz o 3. Subiram, e diz o texto que eles subiram logo para o barco. Vamos rápido antes que ele muda de ideia. Vamos rápido. Subiram logo no barco. Naquela noite, o que diz? Nada. Pessoal, nada, irmãos. Sabe o que eu entendo aqui nesse versículo 3? Eu poderia parar. Isso daqui se chama, queridos, vazio. Você tenta e mesmo assim você não se encontra lá fora. Posso ouvir um amém? Amém. Você tenta voltar, abandonar. Não vou mais. Vou desistir. Não vou mais fazer a obra, não vou mais para o culto. Vou ficar em casa hoje. Você olha no relógio, 6h30. Você começa a imaginar como que está ali, né? Como está na igreja. 7 horas, 7h30. Você fala: meu Deus, agora o pastor deve estar pregando. Lá na minha igreja deve estar assim. Só que você não tem forças. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Ele pescou. Não fazia muito tempo que ele tinha parado de pescar, então ele sabia pescar ainda muito bem. Só que Deus simplesmente fechou o mar naquele dia. Deus simplesmente chegou para os peixes e falou assim: ninguém entra ali na rede dele. Todo mundo volte. Pode voltar. Não vão pescar nada. Eles vão trabalhar em vão. Eles vão tentar
não vou pescar nada. É Deus dizendo lá no céu: você vai sozinho? Então eu não abençoo. Não vai ter minha bênção. Pode tentar. Não vai ter minha bênção. Quem entendeu? Diga amém. Não dá para lutar com o Criador. Diga para o teu irmão do lado: não dá para lutar com o Criador. Diga para ele: ele vai sempre ganhar, querido. Pedro falou assim: vai ser do meu jeito, não vou mais pescar coisa nenhuma, eu não vou mais fazer a obra, não vou mais evangelizar, não vou mais orar, não vou mais pregar, não vou mais fazer isso, fazer aquilo. Deus falou: você que sabe, bom, só que eu não te abençoo. Nada deu certo, nada foi para frente. Ele tentou e não chegou em lugar nenhum. Pode ser que hoje você está tentando aí, Deus está te honrando. Fica na posição, porque Deus vai te honrar no tempo dele. Você tem a condição nessa manhã? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Aleluia. Trabalhar à noite, versículo 4. Já estou chegando no 7, hein? 4. Olha o que diz. E sendo já, me diz aí, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Todos digam amém? Amém. Irmãos, o dia começou a amanhecer, os passarinhos cantando, o sol começou a aparecer, a surgir. Rede vazia, barco vazio também, não tinha feito nada. Tinha andado em círculo. Tem pessoas que a vida está andando em círculo, está tentando lutar contra Deus. Dia amanhecendo. Esse dia amanhecendo é o seguinte: amanhã vai ser melhor do que hoje. Vamos tentar. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Só que se amanhã Jesus não estiver contigo, não vai ser melhor do que hoje. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Ah, mas amanhã é um novo dia. Parece aquelas frases de Facebook, né? Ah, que amanhã um novo amanhecer, uma nova esperança, um novo dia. Não. Mas se Jesus não estiver no negócio, irmãos, quem concorda? Diga amém. Amém. Amanhã, quando surgir o dia, quando amanhecer, quando o sol surgir, quando não sei o que lá, Jesus aparece para eles. E aquele amanhecer, aquele começar de um novo dia, e Jesus aparecer na praia, tem o seguinte significado: hoje vai começar um novo dia, hoje vai começar um novo tempo. Hoje Jesus aparece na frustração para trazer um recomeço. Quem está entendendo? Diga amém. Eu quero nessa manhã profetizar que o amanhecer de Jesus veio sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família, sobre o teu casamento na manhã de hoje. O mesmo Jesus que apareceu na praia para Pedro, Ele está nessa manhã aparecendo para você, dizendo: eu tenho um novo dia, um novo começo, eu tenho algo novo para fazer na tua vida, e acredita nisso. Levanta a mão para o céu. Disse depois Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Jesus chama eles do quê? O que diz aí? De filhos. Mesmo caído, mesmo fora da direção do propósito, Jesus mesmo assim chamava eles de filhos. Não é servos, nem amigos. Filhos. O filho é aquele que a mãe continua amando ele, independente dos seus erros. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Ama. Jesus chama ele de filhos. Versículo 6, ou melhor, versículo 5.
Tem alguma coisa para comer? Responderam não. E ele lhes disse, olha como lembra aquela passagem de Lucas 5: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Não tinha peixe nenhum, irmãos. Não tinha peixe nenhum, mas bastou ouvir a voz de Jesus e lançar onde Jesus mandou. A multidão de peixes vieram. Pergunte para quem está no seu lado: você quer ser abençoado? Então ouça a voz de Jesus. Obedeça a voz de Jesus. E a bênção dele virá sobre a tua vida. Quantos podem aplaudir ao Senhor bem forte? Agora eu queria chegar. Versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Pedro viu que era o Senhor, vestiu a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se no mar. Do que você lembra? Do que você lembra de estar nu e se vestir? Qual personagem você lembra? Qual personagem? Adão. Lembra de Adão? Primeiro homem da face da terra. Lembra de Adão? Lá no livro do Gênesis, que Deus colocou ele dentro de um jardim. Meu Deus, já foi meu tempo. Deus colocou ele dentro de um jardim, cercou ele com as melhores frutas, com tudo aquilo que ele poderia oferecer ao homem, toda a natureza ao seu favor. Diz a Bíblia que Deus cerca ele de tudo isso. E Deus fala: olha, você não vai só comer dessa árvore aqui, ó. Conhecimento do bem e do mal. Uma árvore que a serpente falou que se ela comesse, se eles comessem, seriam como o próprio Deus. E diz a Bíblia que quando eles caem, eu preciso cortar a mensagem porque eu já preciso encerrar. Diz a Bíblia que quando eles caem no pecado, eles viviam ali, Adão e Eva, numa harmonia com Deus. Eles andavam com Deus, conviviam com Deus. Era uma harmonia plena com o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E quando houve a queda, quando eles caem, dentro do homem foi colocada uma síndrome. A síndrome da queda, do pecado, entrou no homem. O homem foi infectado com isso. E a primeira ação, a primeira reação, melhor dizendo, que o homem teve, quando Deus vinha para conversar e andar com eles pelo jardim, a primeira ação que eles tiveram ao saber que Deus iria vir, foi se cobrir, tampar a sua nudez e se esconder de Deus. O que acontece com Pedro, e aqui está o fio da minha pregação. O que acontece com Pedro foi o que aconteceu com Adão, primeiro homem, ao cometer o pecado da queda, quando ele cai. O que acontece com ele é que ele cai e ele tenta se esconder. Ele cai e ele tenta se esconder e fugir da presença do Senhor. E o mesmo acontece com Pedro quando ele cai. A mesma síndrome, o mesmo desejo. E quando ele se viu nu, ele quis se esconder, porque no fundo ele sabia que Jesus conhecia o erro dele, que Jesus conhecia da sua falha, que Jesus tinha ouvido ele negando aquelas 3 vezes. Pedro estava com isso dentro dele. Jesus sabe do meu erro, ele sabe o que eu fiz, e ele sabe o que eu estou fazendo agora. Só que Jesus, quando ele estava ali na praia à espera do Pedro, e Pedro veio se apresentar para ele. Eu vou encerrar a pregação.
versículo 12. E aqui eu vou encerrar minha pregação. Quando Jesus chamou Pedro para a praia, e Pedro já estava vestido, constrangido pelo seu pecado. Olha que tem o versículo de número 12. E aqui eu vou encerrar a pregação. Olha as palavras de Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Olha o que tem o versículo 13. Isso aqui vai te fazer lembrar uma outra mensagem. Preste atenção. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era essa a terceira vez que ele se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, existe uma tradução que diz assim, eu vou ler numa outra tradução: sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Existe uma tradução pastoral que diz dessa maneira. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes que sou teu amigo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe uma terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. E Simão entristeceu, porque era a terceira vez que perguntava isso. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Quando, encerrando a pregação, quando Jesus chama Pedro, não faz nenhum julgamento. Ele senta e convida Pedro para comer. Para um judeu, comer é o momento da partilha, é o momento da maior comunhão um com o outro. Quando Jesus pega o pão e abençoa e serve a Pedro, fez ele lembrar o quê? A última ceia, quando eles experimentaram da maior intimidade com Cristo. Quando Cristo chama Pedro e coloca ele sentado ali e começa a comer com ele, eles estavam renovando os laços, a aliança, a comunhão que tinha sido quebrada não por Jesus, mas por Pedro. Essa comunhão começou a ser refeita. Os laços de amor, os laços que Pedro tinha feito com Cristo, esses laços começaram a ser restabelecidos. Eu estava nesta manhã meditando nesta palavra, e o Senhor falava comigo dizendo: filho, hoje é manhã que eu estarei restabelecendo laços com a minha igreja. Hoje de manhã é o momento que eu vou estar restabelecendo ministérios, pessoas que pararam. Hoje elas vão continuar, porque eu tenho uma obra na vida da minha igreja. Quantos acreditam nisso? Levanta sua mão para o céu, glorifique o Senhor, e apaga a hora de forte. Aleluia. Aplauda o Senhor nas mãos. Aleluia. Quando Jesus falou para ele: apacenta minhas ovelhas, sabe o que Jesus estava dizendo? Se você me ama, então continue fazendo a minha obra. Não pare. Olha para quem estiver perto de você e diga para essa pessoa: o Senhor quer que você continue fazendo a obra dele. Diga assim: apesar das dificuldades, apesar de estar sozinho, apesar de enfrentar problemas, continue fazendo a obra do Senhor. Será que você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Amém?
não fez Jesus apontar a Pedro, mas fez Jesus dar uma nova oportunidade para mim. Ele conhecer as minhas falhas e as tuas. Não é para te apontar ou te condenar, mas é para te dar uma nova chance de você reconhecer. Eu não sei como você viu a obra de Deus. Estou pregando com uma maioria aqui, pastores e obreiros. Só Deus sabe como nós temos conduzido a obra. Às vezes é difícil estar na frente. Às vezes não, sempre é difícil. Porque você se cobra muito e você é muito cobrado. Quem concorda, diga amém. Amém. Às vezes nós não estamos bem e precisamos aparentar que está bem. Então não é fácil. Talvez hoje você entrou aqui no meio de um conflito, cansado, pensando em pegar as suas redes e voltar a pescar os peixes. Mas aquele que colocou a mão no arado, aquele que tem chamado do Senhor, o chamado arde dentro dele, e é esse chamado que vai arder no meu coração, no teu coração. Tem sido difícil, eu sei, para mim também. Mas Jesus foi em encontro a Pedro. Sabe por quê? E aqui encerrando. Sabe por que Jesus foi em encontro a Pedro? Porque Jesus não tinha desistido de Pedro. Porque Pedro era uma pedra muito preciosa. Pedro era uma pérola muito preciosa. Pedro era alguém muito especial para Jesus. E Jesus, ele não é alguém que investe em pessoas erradas. Jesus sabia que Pedro lá na frente, lá em Atos, ele daria bons frutos. Ele seria um homem cheio do Espírito Santo, seria um instrumento nas mãos dele. Querido, Jesus olhou para mim, para você nesta manhã, e ele olhou com esse olhar, ele olhou para mim, para você, com esse propósito. Ele também sabe que você é precioso na obra dele. Pode ser que não acredite no valor, mas ele te valoriza, porque ele que pagou o preço por você. Vamos glorificar o Senhor e aplaudir a ele nessa manhã. Amém. Vamos orar, querido. Vamos fazer uma oração.